zombadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Graças a Deus. Então, o tema desta mensagem que eu vos trago nessa noite, ela tem por tema o varão valoroso é abençoado por Deus. Então, todo varão, varoa, valoroso é abençoado por Deus. Entenda que varão valoroso significa homem de valor. Varão valoroso significa homem de valor ou mulher de valor. Não é só o homem, né? A gente fala o homem, mas abrangendo também as varoas, que são varoas valorosas, mulheres de valor. Quem são esses? São aqueles. Vamos falar nesta noite a respeito de algumas características, né, desse varão valoroso. A Bíblia apresenta alguns. Por exemplo, a Bíblia fala que Davi era um varão valoroso. Daniel também foi chamado de varão valoroso. Moisés, Gideão foram chamados de varões valorosos. E Jesus, não houve ninguém mais valoroso do que varão valoroso do que Jesus. Tal como Jesus, varão valoroso, não houve. Porém, Jesus disse para nós que nós devíamos andar nas suas pegadas, ser seus imitadores. E a primeira coisa que nós devemos fazer como varões valorosos, primeira característica de um varão valoroso é amar a Deus. O varão valoroso, ele cumpre este mandamento. Ele ama a Deus acima de todas as coisas. Ele ama a Deus acima de todas as coisas. O varão valoroso põe Deus em primeiro lugar em sua vida. Ele não compromete sua fé para agradar a outros. Não, ele não deixa se influenciar pelo mundo, se embaraçar com as coisas desse mundo, se distrair com este mundo mau, com este mundo vil, opressor, enganador, sedutor. Não, não. Ele não compromete a sua fé para agradar outras pessoas com valores errados. Não. O varão valoroso, ele não coxia em dois pensamentos. Meio barro, meio tijolo, meio céu, meio inferno, meio no caminho, meio fora do caminho, meio luz, meio treva. Não. Este não representa o reino de Deus aqui na terra. Este não serve a Cristo aqui na terra. Porque quem serve ao Senhor se dedica à vontade do Senhor para a sua vida. Olha a oração do Pai Nosso. Prestou atenção? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade. Então o varão valoroso, a varoa, que teme a Deus, que ama a Deus, ele prioriza a vontade de Deus para a sua vida. Ele não busca os seus interesses próprios. Ele não procura agradar a si mesmo, a massagear o seu ego, alimentar o seu eu. Não. Ele, anela pelo quê? Pela vontade de Deus na sua vida. Venha a nós o teu reino, cumpre em nós a tua vontade, guia os nossos passos, rege-nos em tudo, ajuda-nos a acertar, a fazer direito, a cumprir o nosso chamado, a correr a nossa carreira, que está proposta para nós. Este é varão valoroso. Pode não ser valorizado por muitos, mas é valorizado por Deus. Ela é valorizado por Deus, pelos anjos do Senhor. Por quê? Porque escolheu, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. É opção, tá? É escolha. Eu não vou me deter no caminho dos pecadores. Eu não vou me assentar à roda dos escarnecedores. Por que não? Porque eu quero agradar a Deus. Eu quero ser representante do reino de Deus aqui na terra. Eu quero dar testemunho de liberto, de salvo, de regenerado. Lembra de Daniel? Foi levado para a Babilônia para ser escravo. E lá estava Daniel, Misael, Ananias, Azarias e mais outros e outros jovens. Porém, esses 4 jovens colocaram um propósito no seu coração. Não estavam na sua pátria. Não estavam ali por livre e espontânea vontade. Foram forçados a estar na Babilônia. Foram levados para a Babilônia. Porém, não abriram mão da sua comunhão com o seu Deus. Não abriram mão de honrar o seu Deus. O cristão, o varão valoroso, honra a Deus aonde ele chega. Seja na cidade, no estado ou qualquer outro país. Ele não muda. Ah, mas a cultura lá é outro, o costume lá é outro. Nós não nos contaminaremos com os manjares do rei. São oferecidos a ídolos. E nós adoramos a único e verdadeiro Deus. Ah, mas se vocês não obedecer, se vocês não comer, não beber, corre o risco de vocês serem mortos. Não importa. O importa é agradar a Deus. Então, outra coisa importante na vida, outro exemplo, né? Outro exemplo, ou outra característica de um varão valoroso é a sua dedicação. O varão valoroso, ele se dedica e ela é dedicado à palavra de Deus. Ama a palavra, tem prazer na palavra, medita nela de dia e de noite. Tem o cuidado de estar vivendo, praticando o que nela está escrito. O varão valoroso é de oração. Ele se dedica à oração, porque ele sabe que orar é falar com Deus, orar é ter comunhão com Deus. Por isso que Efésios 6,18 diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso. Então o varão valoroso é aquele que persevera na oração, persevera na palavra de Deus. E aí ela sabe da importância que se deve dar à palavra de Deus, a uma vida de oração. Sem palavra, sem oração, sem unção. Sem palavra, sem oração, sem poder. Sem palavra, sem oração, sem fortalecimento. Não tem como vencer, porque é na palavra e na oração que nós vamos vencer. A palavra é escudo e broquel. A palavra nos fortalece, a palavra nos anima, a palavra nos sustenta. A palavra nos lava, a palavra nos limpa, a palavra nos liberta, a palavra nos santifica, a palavra produz fé. A oração nos traz comunhão com Deus. A oração nos traz unção. Na oração vem poder. Na oração vem visão. Na oração vem direção. Na oração vem estratégia. Na oração vem sabedoria. É na oração e na palavra. Quer ter comunhão com Deus? Oração e palavra. Quer o mal vencer? Oração e palavra. O próprio apóstolo reconhece isso quando ele diz: jovens, vós sois fortes, porque já venceste o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Como vencer? Sem oração e sem palavra. Como suportar as tentações? Sem oração, sem palavra. Como dizer não para o mundo? Mateus 4, capítulo 4, diz que Jesus venceu o diabo depois de jejuar e orar 40 dias e 40 noites. Mas o que Jesus usou? Jejuou 40 dias e 40 noites. Orou 40 dias e 40 noites. E veio o tentador. Não ficou livre de ser tentado. Não. Veio o tentador. E Jesus diz: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. O inimigo não suportou e o deixou. Quer vencer? Se alicerce na palavra. Se firme na palavra. Se apoie na palavra. Creia na palavra de Deus. Em nome de Jesus. Olha, Romanos capítulo 12,
versículo de número 10. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, Romanos 12, 10. Amém? Olha o que nos revela o Senhor através da sua palavra em Romanos 12, versículo 10. Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Olha aí, o varão valoroso, ele tem o cuidado não só de honrar a Deus, mas honrar também os seus irmãos em Cristo. Honrar a sua família, honrar os seus amigos. Primeiro Deus, segundo a família. Não abra mão disso. Honre a Deus, mas honre também sua família. Seja grato a Deus pela sua família. Trabalhe para o bem-estar da sua família. Porque bom é ter uma família unida. Ter uma família que serve a Deus, que adora a Deus. Porque Deus não quer só você, mas quer toda a sua família também ao seu dispor, ao seu serviço, adorando e bendizendo o seu nome. Olha, o varão valoroso não é egoísta, não é egoísta, não é soberbo, não é prepotente, não é orgulhoso. Ele não vive para satisfazer ego e muito menos para alimentar eu. Ele entende que cada pessoa tem valor aos olhos de Deus. Ele tem amor e respeito pelas pessoas à sua volta. E ele ora, ele jejua, ele prega, ele ensina, ele testemunha. Ele trabalha para a conversão dessas pessoas, para a libertação dessas pessoas. Ele estende a mão para o levantado caído, ele procura socorrer o necessitado. Ou seja, ele se preocupa com o próximo. Quer outro exemplo de varão valoroso? Ele é corajoso. O varão valoroso, ele não é covarde, ele não é tímido, ele não se entrega às adversidades, ele não deixa ser vencido pelo mal. Não, o varão valoroso, que 1 Coríntios, capítulo de número 16, fala, apresenta, 1 Coríntios, capítulo 16, vai dizer assim, ó, versículo de número 13, 1 Coríntios, 16, 13, a palavra de Deus nos diz o seguinte, amém? 13. Vigiai e estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Versículo 14. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Amor. Aleluia. Ele ama ao Senhor. Ele ama servir, ele ama estar em Deus e na sua vontade. Ele tem prazer de estar na casa do Senhor com propósito. Propósito de adorar, propósito de servir, propósito de estar em comunhão com os seus irmãos. Ele não abre mão disso. Ela não abre mão disso. Hoje a gente vê o povo caminhando na contramão, vê o povo agindo diferente. E a gente que procura viver segundo a palavra é taxado como estranho. Ah, esses crentes são estranhos. Mas é melhor ser um crente estranho para eles, mas conhecido no céu, amigo de Jesus Cristo, porque em João 15, versículo 14, Jesus falou: e vós sereis meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Eu não quero apenas ser amigo dos irmãos da igreja, eu não quero apenas fazer parte de uma igreja, né, de um departamento, ser um pastor. Não, eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero ter comunhão com Jesus. Eu quero chegar ao céu e estar eternamente com Ele na glória. Não sei você, mas eu ser cristão, Marcelo, é anelar pelo céu. Não é pelo mundo. Eu não sou um cristão porque creio que Deus pode dar, pode fazer. Não, não. Eu sou um cristão porque eu anelo pelo céu, sonho com o céu, desejo o céu e sei que o céu é real. João 14, Jesus fala o seguinte, João 14, ele vai dizer o seguinte, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha só. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. É isso que eu quero. Eu quero ir para lá. Eu quero estar lá. Eu quero ouvir o tocar da trombeta, ainda que eu não ouço tocar. Mas se eu partir de hoje para amanhã, não importa como eu vá partir. Importa é para onde eu vou partir. Importa é com quem eu vou estar. Importa é aonde eu vou passar a minha eternidade. Já parou para pensar nisso? O céu é real, mas o inferno também. E também é eterno. E quantos? Por negligência, por descaso, por desobediência, por má vontade, por endurecer os seus corações, por virar as costas para Deus e para a sua palavra, por optar por andar segundo o curso desse mundo, caminho largo, espaçoso, tem perecido, tem ido de mal a pior. Mas Jesus te ama e quer te libertar, quer te regenerar, quer te transformar, quer te conduzir pelo caminho direito, mas não depende dele, a escolha é sua. Então entenda isso nessa noite. O homem não precisa ser forte para ser valoroso. Coragem é se manter firme, mesmo enfrentando oposição, perigos, calúnias, levantes, pedrada, rejeição, humilhação. Se manter firme. O varão valoroso não desiste de obedecer a Deus, não desiste de buscar na oração, não desiste de estar na palavra de Deus, não desiste de estar na vontade de Deus. Ele não abre mão, não abre. Olha o que diz Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 vai dizer assim a palavra de Deus, para a sua e para a minha vida. Mateus capítulo 5, ó, versículo 10 e diante. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Seja varão valoroso. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ei, não é privilégio seu. Antes de você, muitos outros foram e estão sendo perseguidos pelo mundo afora, angustiados, aflitos, humilhados, mas estão permanecendo firmes na fé, não abrem mão da comunhão com Cristo, mesmo debaixo de perseguição, de ameaça, não abrem mão, não cedem. Mas infelizmente, a gente vê tanto crente que parou, desanimou, se frustrou, está morno, frio, apático, coxando dos pensamentos, dormindo no sono da indolência. Mas que Deus tenha misericórdia dessas vidas e que o Espírito Santo os convença do pecado, do juízo e da justiça. O varão valoroso, ele tem domínio próprio. O varão valoroso, ele tem domínio próprio. Lá em a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 16, 32. Diz assim a palavra de Deus, ó. Provérbios 16, 32. Amém? Leiamos então o que nos diz o Senhor. Assim diz o Senhor, 16, 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, ele tem domínio próprio. O homem que se controla revela grande força. O varão valoroso encontra força em Deus para se controlar, evitando muitos pecados. Ele não deixa se abater, ele não deixa ser vencido pelo mal. Ou seja, ele não paga o mal.
o mal com o mal. Não, me fez mal, vou fazer também. Agiu assim para comigo, vou fazer do mesmo jeito. Não, ela é diferente. Ele é diferente. As suas causas, suas queixas, suas demandas, delega para Deus. Deixa que Deus haja, deixa que Deus mova, deixa que Deus peleje, deixa que Deus trabalhe. Ele não é ele não é contendeiro. Não. É apaziguador. É apaziguador. Tem domínio próprio. Sabe? Não fala o que acha. Não fala o que pensa. Não age pela razão. Não, eu tenho razão. Não. Tem razão? Então delega para Deus. Deixa que Deus fala, deixa que Deus age. Sabe? Não age por impulso, por emoção. Não. É tranquilo, é sereno, é calmo. Porque tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo nos conduz por terra plana, nos leva a águas tranquilas. O Espírito Santo nos orienta quando falar, quando agir. Porque a palavra dita a seu tempo é como maçã de ouro em salva de prata. Assim diz a palavra de Deus em Provérbios. Então, amados, em nome de Jesus Cristo, a responsabilidade e o equilíbrio são qualidades importantes do varão valoroso. Ele pede ajuda a Deus para se manter firme na rocha que é Cristo, para ser firme, constante, abundante na obra do Senhor, na vontade do Todo-Poderoso para com a sua vida. Fazer o que é certo para promover a paz e a união de todos. Ele trabalha em prol do reino, não contra o reino. Ei, o varão valoroso é abençoado por Deus, porque ela obedece à palavra de Deus. Então entenda que ser varão valoroso significa ser homem de valor. Seja um cristão de valor. Seja um crente que faça a diferença. Que seja a luz. Em nome de Jesus. Não basta ser crente. Tem que ser valoroso. Entenda isso em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a acertar. Que o Senhor nos ajude a fazer a diferença. Em nome de Jesus Cristo. Que eu e você venha acertar. Que eu e você venha fazer a diferença. Que nós venhamos honrar a Deus. Para quê? Para que sejamos honrados por Ele. Não se esqueça. Você honra a Deus e será honrado por Ele. Você louva a Deus e será louvado por Ele. Amém? Você trabalha em prol do reino. Ele é um excelente patrão. Porque Ele é bom e paga bem. Ele não fica devendo nada a ninguém. Ele jamais se esquece daqueles que se dedicam à vontade dele para com as suas vidas. Então entenda isso. Quanto mais você se dedica ao reino, quanto mais você se dedica a servi-lo, a adorá-lo, quanto mais você se dedica a agradar a Deus, ei, muito mais recompensado por Ele você será em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Sei que recomeçar não é tão fácil. Lançar as redes novamente e acreditar quando nada apanhou. Voltar ao mesmo lugar da frustração. Mas com Jesus terá dupla honra. E no mesmo lugar onde tudo deu errado, é o lugar que Deus vai te honrar. E não importa como foi o teu passado, com Jesus você vai voltar lá pra vencer, pra conquistar.
conquistar. Sei que recomeçar não é tão fácil, não. Lançar as redes novamente e acreditar quando nada apanhou. Voltar ao mesmo lugar da frustração. Mas com Jesus terá dupla honra. E no mesmo lugar aonde tudo deu errado, é o lugar que Deus vai te honrar. E não importa como foi o teu passado, com Jesus você vai voltar lá. No mesmo lugar aonde tudo deu errado, é o lugar que Deus vai te honrar. E não importa como foi o teu passado, com Jesus você vai voltar lá. Pra vencer, pra conquistar. Pra vencer, pra conquistar. O Senhor tem tudo preparado pra você. Siga avante, não desista. Você precisa crer. E sobre as ordens do Senhor, as redes vai lançar. E no mesmo lugar da dor, Deus vai te restaurar. E no mesmo lugar onde tudo deu errado, é o lugar que Deus vai te honrar. E não importa como foi o teu passado, com Jesus você vai voltar lá. E no mesmo lugar. E não importa como foi o teu passado, com Jesus você vai voltar lá. Pra vencer, pra conquistar. Pra vencer, pra conquistar. Meu Deus vai te honrar. 23h40. Igreja Assembleia de Deus em Itumbiara convida você e sua família para uma de nossas orações segunda, quarta, sexta e sábado, das 8 às 10 horas da manhã e à tarde, das 17 às 18 horas. De segunda a sexta. Igreja Assembleia de Deus em Itumbiara convida você e sua família para participar de uma das reuniões terça, quinta e domingo, às 19 horas. Estamos apresentando o programa Esse é o Nosso Culto no Ar. Apresentação, Pastor Marcelo. Você não entende como o projeto não aconteceu. Tanto você chorou e Deus não respondeu. Era Ele trabalhando no silêncio. Quase não suportava e até pensava em desistir. Mas Deus te segurou pra você não cair. Te deu estrutura e um caminho pra você seguir. Lembra quando se sentiu tão esquecido? A depressão te afastou dos seus amigos e nem forças você tinha pra orar. Mas escuta o que eu vou te falar, é Deus te escondendo. Essa frustração é Deus te escondendo. Tudo dando errado
Deus te escondendo. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Quando você chorou, foi Deus te escondendo. Quando a porta se fechou, foi Deus te escondendo. Foi Deus te escondendo. Lembra quando se sentiu tão esquecido? A depressão te afastou dos seus amigos e nem forças você tinha pra orar.